O Grêmio está errando com o Campaz? Essa é uma pergunta que quem respondeu foi uma pessoa que conhece muito bem o atleta. E no entendimento dela, sim, nós vamos contar essa história. Também vamos falar sobre a convocação de Borja e a entrevista de Douglas Costa, porque está no ar o Diário do Grêmio KTO aqui no A Dupla. Fala galera, tudo certo com vocês? Chegando então aqui no A Dupla com as principais informações da quarta-feira. O Diário do Grêmio serve para isso e eu sou o Matheus Dávila, eu vou apresentar isso para vocês. E a gente vai começar falando da entrevista dada por Alexandre Guimarães lá na Rádio Grenal. Quem é Alexandre Guimarães Dávila? Cara, ele é auxiliar técnico, trabalha no futebol colombiano. Eu já tive a oportunidade de conversar com o Alexandre Guimarães. Ele é um profissional super competente, conhece muito de futebol, conhece muito de futebol colombiano em especial, até porque já trabalhou no América de Cali, Atlético Nacional, enfim, ele enfrentava o Campaz lá na Colômbia. Na época da contratação, ele foi uma das fontes para descobrir aí como jogava, o que se pensava a respeito do atleta por lá. Entrevistamos ele na Band e a Grenal agora acabou fazendo esse contato para falar do momento do Campaz em Porto Alegre. E o ponto legal dessa história é que o Alexandre, ele não está muito feliz, viu, com a forma como o Grêmio está utilizando o Campaz por aqui. E ele fez até observações fortes, tá? Observações fortes sobre o tema. Ele de fato confirmou que é preciso um período de adaptação, não é assim, o Campaz jogava num estilo de jogo lá na Colômbia, não à toa foi o melhor jogador do campeonato colombiano, destaque da temporada, principal atleta do Tolima que se sagrou campeão, e que essa adaptação é natural pelo modelo de jogo, por adaptação de cultura e tudo mais. Só que, ao falar isso, o Alexandre, ele fez algumas perguntas. Tipo assim, será que o Grêmio nunca viu o Campaz jogar? Será que o Grêmio chegou a ver 3 jogos do Campaz? Foram observações feitas pelo Alexandre. Não é por mim, Matheus Dávila, é pelo Alexandre, o auxiliar técnico. E o motivo disso é o seguinte, o Alexandre, durante o papo que ele teve lá na Grenal, ele refletia sobre, se precisa adaptar tanto o jogador, por que não bota pra jogar? Se precisa adaptar tanto e ensinar tanto, será que não sabiam disso no momento de contratar? Será que eles viram o Campaz jogar o campeonato colombiano ou foram só nas estatísticas? Reflexões de um auxiliar técnico que enfrentava e sofria. Ele, Alexandre, falou isso já na conversa que eu tive com ele antes da contratação se oficializar, sofria nas mãos do Campaz. Disse ainda que o Campaz é esse jogador que joga mais para trás, que o ideal no entendimento dele é o Filipão dar oportunidades para o jogador, para ele poder ganhar ritmo e tudo mais, e principalmente o que ele, como auxiliar técnico, se trabalhasse na comissão do Grêmio, faria? Recuaria o Vilhaçante, ou seja, ele tiraria o Lucas Silva, jogaria com o Thiago Santos, Vilhaçante e Campaz. Campaz com maior liberdade, jogando atrás do Borja e podendo distribuir o jogo. Disse ainda que o Campaz é o cara que cai para os lados e vem para dentro de novo. Ele precisa ter esta liberdade. No Tolima, ele jogava com uma linha de 5 atrás, ou seja, ele não tinha muito compromisso com a marcação. E esse é o problema dele aqui em Porto Alegre. O Filipão quer que o Campaz marque. Enquanto ele não desenvolver isso, dificilmente terá grandes oportunidades, dificilmente ele terá uma sequência contra grandes clubes, por exemplo, onde o modelo do Grêmio aponta a necessidade de marcar a saída de bola, fechar espaço, isso ele não está acostumado nos seus 21 anos. Mas foi a entrevista dada pelo Alexandre Guimarães lá na Rádio Grenal, achei bastante interessante o papo com a gurizada da Grenal. Quero agora falar sobre o time, tá? Porque o Grêmio trabalhou, nós vimos as imagens ali, o Filipão ele começa a definir a escalação, o jogo é domingo contra o Sport, um adversário que está desesperado e cada vez mais nós temos a informação lá de dentro do Grêmio que o Tricolor vai mexer. E vai mexer como, Dávila? Vai tirar um volante, como é a ideia do Alexandre, não necessariamente vai colocar o Campaz, mas vai colocar um jogador nesta região do campo. Um meia articulador ou um meia atacante. Mas o esquema com 3 volantes será desmanchado pela necessidade de atacar o Sport Recife. E aí a briga é quem sai, Lucas Silva ou Vilhaçante?
Vijaçante que está convocado para a seleção paraguaia a partir de semana que vem, quando o Grêmio jogar, porque os jogos não serão adiados, vai ser desfalque do tricolor, então naturalmente o Lucas Silva vai seguir na equipe. Então não sei até que ponto isso não pode pesar na decisão do Filipão. Pô, vou tirar o Lucas Silva agora e semana que vem vou ter que colocar ele no lugar do Vijaçante que vai ficar, entendeu? Vai ficar como titular ou ficaria como titular contra o Sport. Então, meu palpite é que joga o Lucas Silva porque daí ele já engata uma sequência dentro do time e não quebra, inclusive a sequência atual dele. Uma possibilidade é o Alisson por dentro, tá? E o Douglas Costa aberto pelo flanco. O Grêmio jogou mais ou menos assim, só que com o Jonathan Robert e não com o Douglas Costa, contra o Ceará. Última vez, inclusive, que o Grêmio jogou no 2-3-1. Alisson por dentro, Douglas aberto. Douglas que deu entrevista coletiva, se colocou à disposição para o jogo. Fazia muito tempo que o Douglas não falava conosco, desde o final do mês de maio. Na entrevista de apresentação, inclusive, né, o Douglas Costa, ele só tinha dado uma entrevista até o presente momento. E ele é um cara que, ele fala bem, ele fala muito bem, ele se coloca muito bem, ele tem boas frases. Por exemplo, ele disse, eu quero ser uma solução e não um problema. Perfeito, né? Perfeito. Ele precisa ser uma solução, foi contratado para isso. E ele tem esse entendimento. Mas diz também que o estilo de jogo hoje exige estar bem fisicamente. Por quê? Porque tem que marcar, tem que ter intensidade. O Filipão exige isso. E ele sabe que não está ainda 100% fisicamente, mas afirma que está melhor do que quando chegou em Porto Alegre. Ele, Douglas Costa, também afirmou que está à disposição do Filipão, não quer ser um problema tático, ou seja, pode jogar por dentro, pode jogar por fora, mas deixou claro que prefere jogar por fora, jogar aberto, até porque é a sua característica. Disse que espera fazer diferença no Grêmio, que foi contratado para isso e voltou para isso, para fazer diferença, e que prefere não colocar prazos para o seu bom futebol. Que ele sofreu na Juventus nos primeiros 6 meses e depois correspondeu. Mas que ele prefere não colocar prazo. Por quê? Porque você cria uma expectativa e ele quer antecipar. Ele não quer, eu vou jogar bem em novembro. E aí o objetivo é jogar bem amanhã, é jogar bem domingo. Então ele prefere não colocar prazos dentro deste aspecto técnico. E na entrevista também ele deu uma ideia de entrada na equipe gradual. Eu não sei se vai ser gradual começando os jogos ou entrando nos jogos. O que a gente quer dizer com gradual? Que ele vai jogar 45, como jogou agora, depois joga 60, quando estiver bem joga 70, 80 e vai aumentando a sua minutagem conforme a sua condição física. Ele que tem problemas físicos, a gente sabe, histórico complicado, ele está tentando se recuperar disso, já teve 2 lesões no Grêmio, então há um cuidado especial quanto à situação deste atleta em específico. Pra gente fechar o Diário do Grêmio KTO, que aliás eu deitei na KTO na quarta-feira, cara. A KTO finalmente se deu mal comigo por completo. Acertei todos os jogos da Liga dos Campeões, os que eu joguei, óbvio. E acertei o jogo do Manchester na mosca. Disse que Manchester United ganhava e o último gol do Cristiano Ronaldo, e o pai do gol Cristiano, finalzinho do jogo, aquela bolinha cretina no fundo da rede, eu acertei minha aposta lá na KTO, me dei bem na quarta-feira. Mas para fechar o Diário do Grêmio KTO, Borja foi convocado, inclusive uma homenagem da seleção colombiana, né? Os filhos do jogador fizeram um anúncio da convocação, um dos filhos lá com a camisa do Grêmio e tudo mais. Ele está convocado e, consequentemente, desfalca o Grêmio em 3 compromissos do Campeonato Brasileiro. Não vai poder enfrentar o Cuiabá, o Fortaleza e o Santos, os 3 jogos da data FIFA. A CBF está mantendo o calendário, inclusive, para quem, né, está aí com jogadores convocados para a seleção brasileira. Sobre torcida, o Grêmio está divulgando como será feito o retorno dos estádios e, num primeiro momento, apenas sócios poderão estar presentes nos jogos do Grêmio em Porto Alegre. Mas mais detalhes virão ao longo da quinta-feira. E para não perder, ativa a notificação aí, cara. Te inscreve e ativa a notificação. Aproveita e comenta aqui embaixo o que você pensa sobre os assuntos que colocamos aqui. O que você pensa sobre... Deixa eu ver, um dos assuntos. Tá certo o Alexandre Guimarães, o auxiliar? O Grêmio está errando com o Campaz? E me diz uma coisa, Alisson por dentro e Douglas aberto, é isso aí? Comenta aí, a gente tá aqui para saber a tua opinião também. Tchau, tchau.